Oi, pessoal, bem-vindos ao Contrasfluxo. Eu sou Ana Beatriz, eu sou estudante de psicologia e eu tô aqui de novo com a psicóloga Aline Palmeira pra gente falar sobre aborto legal no Brasil. Obrigada por essa oportunidade de falar desse tema, sobre o aborto legal aqui. Como você falou, meu nome é Aline Palmeira, sou psicóloga, trabalho com essa temática. Também sou professora de psicologia. E faço parte da comissão de mulheres do Conselho Regional de Psicologia. E vamos lá, né? O que você quer conversar hoje sobre o aborto legal? Eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que muitas pessoas têm, é até uma desinformação que se tem, assim, pelo país, que é como é feito esse processo do aborto legal no Brasil. Eu acredito que muitas pessoas achem que é muito fácil, né? É só chegar numa clínica que realiza aborto e falar algumas coisas e ela vai conseguir. Mas eu acredito que seja um pouco mais difícil do que isso, um pouco mais complicado. E como é esse processo e essa assistência a essa mulher que vai realizar um aborto legal aqui no Brasil? Então, para te responder isso, eu vou querer falar de umas coisas antes, tá? Vou puxar a corda da nossa flecha para trás para a gente poder jogar a nossa flecha bem longe. Então, vamos pensar assim, Brasil, que contextos, que possibilidades são para a realização do aborto previsto em lei? A gente tem 3 permissivos legais no Brasil que estão relacionados à situação de violência sexual, de estupro, e também quando essa gestação ela oferece risco a essa mulher, né, de que ela pode morrer se mantiver a gestação. Então, isso está no nosso Código Penal desde 1940. Mais à frente, a gente conseguiu uma outra possibilidade para a realização do aborto legal, que está relacionada às gravidezes de fetos anencéfalos. Então, nas situações de anencefalia, estupro e risco à vida da mulher, né, risco de morte, são as 3 situações permitidas no Brasil. Nas outras situações, ele é considerado ilegal. Então, é importante que, identificado alguma dessas circunstâncias dessa gestação, essa mulher foi estuprada, essa gravidez é decorrente de uma violência, né? Que são dos múltiplos tipos, né? Pode ser uma violência, como pode ser uma pessoa que vive violências crônicas, né? Ou então a mulher está gestante, mas descobre que avançar nessa gestação põe a sua vida em risco, ou ela está gestante, e aí, ao realizar os exames de ultrassom, foi diagnosticada anencefalia, ela pode se dirigir a uma instituição de saúde para a realização desse procedimento. Pelo SUS, ela é feita, por exemplo, aqui em Salvador, em algumas cidades do interior, em alguns hospitais cadastrados. Isso não significa que o estabelecimento que não esteja cadastrado, ele não possa realizar o aborto previsto em lei. O importante é essa mulher ter acesso ao cuidado em saúde. As instituições particulares, elas podem, né, pelo plano de saúde, também, elas não só podem, como elas devem. Essa circunstância é um direito previsto na lei. A mulher tem direito a isso. Então, não tem motivo para uma instituição de saúde, tendo os recursos para tal, se negar a fazer. Não, aqui não pode, porque aqui é um hospital privado. Não. Não é o SUS apenas que pode realizar esse tipo de procedimento, né? Então, é importante que a gente saiba disso. Inclusive, a Defensoria Pública da Bahia, ela tem atuado bastante nesse sentido para garantir nas diversas instituições, públicas ou privadas, Salvador ou pelo interior, que isso seja realizado. Mas a gente tem normas no Brasil relacionadas a esse tipo de assistência, né? Tanto de como ela deve ser feita, como também que profissionais precisam estar ali presentes para dar suporte a essa mulher. Então, é importante que essa mulher, essa criança, essa adolescente, essa pessoa que gesta, ela seja atendida por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai precisar sempre de um médico, mas é importante também que a gente tenha assistente social, psicóloga, enfermeira, outras pessoas que possam dar suporte a essa pessoa.
Então, ela vai se dirigir a uma unidade de saúde, a um hospital, vamos dizer que está aqui em Salvador e vai se dirigir a uma unidade de saúde daqui de Salvador que realiza o aborto previsto em lei. Então, ela vai, se dirige lá à unidade, fala da circunstância de sua gestação e a equipe vai fazer os atendimentos. Então, vamos lembrar que se ela está numa situação de emergência, ela vai ser atendida na emergência desse lugar, vai receber o cuidado em saúde, se for o caso de internar, se for o caso de usar algum remédio, então, ok. Então, a solicitação do aborto previsto em lei não é uma circunstância de emergência, não é uma urgência. Então, a gente não precisa receber essa pessoa e internar no mesmo dia para realizar o procedimento. Então, o que é feito é que ela é acolhida pela equipe, avaliada pelo médico, feitos alguns exames, solicitados alguns exames, avaliada, atendida pela assistente social, pela psicóloga. Que exames ou por que desses atendimentos? Então, muitas mulheres, a maioria das mulheres que solicita o aborto previsto em lei, elas são mulheres vítimas de violência sexual. Então, a equipe de saúde também solicita exames de sangue para saber se, além da gravidez, essa mulher tem alguma infecção sexualmente transmissível. Então, essa é uma oportunidade de fazer uma avaliação desse estado de saúde. E, às vezes, quando a violência ela chega à unidade de saúde poucas horas ou poucos dias depois dessa violência, o que a gente chama de profilaxia dessas doenças infecções sexualmente transmissíveis, ela já é feita logo um exame e feita uma profilaxia também, para que ela não entre em risco. Mas, às vezes, já se passaram 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas da violência sexual. Então, é feito o exame justamente para que ela possa saber se alguma infecção foi transmitida para ela ou não e iniciar o tratamento. Além disso, é solicitado um ultrassom para verificar a gestação, o tempo dessa gestação, quantas semanas, o estado desse feto. Ela é acolhida pelo serviço social também, para que esse serviço social tenha condição de auxiliar ela em algumas orientações. Por exemplo, você gostaria de fazer uma denúncia, você gostaria de ir na delegacia e prestar um boletim de ocorrência? A psicóloga entra também nisso, fazendo um acolhimento relacionado à saúde mental, aos fatores emocionais. A gente precisa reconhecer que, depois de uma violência sexual, os riscos relacionados à ansiedade, sintomas de ansiedade, depressão e até risco de suicídio, eles estão aumentados. Então, é comum essas pessoas chegarem dizendo que não conseguem dormir, que elas não conseguem parar de chorar, que elas têm nojo de si mesmas, nojo das roupas que elas têm, dificuldade em permanecer em ambientes na presença de outros homens quando é a situação de violência sexual. Mas uma outra coisa que também a gente trabalha ao longo desse atendimento psicológico com mulheres que têm um diagnóstico do seu bebê com anencefalia é o luto, a tristeza em relação a essa notícia, a decepção de não poder seguir com essa gestação, o dilema da decisão, porque às vezes alguém da família aconselha que ela mantenha a gestação, mesmo, né, com a impossibilidade desse feto viver extrauterinamente. Então, veja que a gente tem muitos elementos. E apesar de ser pouco comum de todas essas três, diante desses 3 permissivos legais, o menos comum é o risco de morte a ela, né? Então, apesar de ser menos comum, isso chega nos hospitais e a gente pode também acompanhar ela do ponto de vista emocional, psicológico, nessa decisão e também dar suporte à família, caso seja necessário. Então, veja que a equipe entra inteira para poder dar suporte, para acompanhar essa mulher nesse processo de decisão, depois da decisão tomada, nesse processo de espera para que a equipe avalie a solicitação que ela está fazendo de interrupção dessa gestação, né, do aborto legal. E a gente acompanha durante o período em que ela está internada para se submeter ao aborto. Então, a equipe recebe o pedido, discute
interdisciplinarmente, e aí autoriza para programar um dia que seja adequado para a equipe, para o hospital, para a própria pessoa que está fazendo a solicitação do aborto legal, para essa pessoa vir fazer o internamento e iniciar o processo. Tudo isso é explicado à pessoa, inclusive para que ela possa se organizar, né, se preparar emocionalmente para esse período. Uma indução de aborto, ela não é imediata. Isso significa que a pessoa pode permanecer alguns dias no hospital ali, porque os remédios que são dados, o cuidado em saúde, ele tem uma normatização, como eu estava falando, né? Então, isso precisa ser seguido para, enfim, ela poder, concluído o aborto, ela fica em observação para observar qualquer tipo de sangramento e tudo mais, para aí, então, ter alta. Então, vejam quantas coisas a gente faz nesse sentido de acolher essa pessoa que vem fazer esse pedido. E uma das coisas que a gente incentiva bastante é a presença de algum acompanhante, alguém da família, algum amigo, amiga, que saiba o que está acontecendo, que qualquer coisa a gente possa se reportar caso não esteja no hospital. Porque nos casos de violência, o mais comum é o segredo, né? Então, é muito difícil para essa pessoa contar. Essa adolescente, às vezes, a própria família já traz ela, mas para a mulher, para uma pessoa trans, muitas vezes a violência é vivida de uma maneira muito isolada e com muita vergonha e nojo de si mesma, uma culpabilização de si também. Então, é muito comum que essas pessoas cheguem para fazer o pedido, tendo contado para apenas uma ou no máximo duas pessoas, ou então a ninguém, e essa pessoa está sozinha, e ninguém sabe que ela está fazendo isso, e ninguém sabe que ela vai internar. Então, uma das coisas também que a gente trabalha e que a equipe dá suporte é justamente a busca de outros suportes para tudo que vai acontecer, né? Esse processo de uma solicitação do aborto legal, ele é um processo cuidadoso, ele não é um processo de urgência, é algo que envolve uma equipe interdisciplinar. E a ideia é que a gente possa manter esse suporte. Então, eu não quero mais voltar aqui, porque quando eu venho aqui no hospital, eu lembro de tudo que me aconteceu, ok. Mas então vamos pensar em um lugar que possa te acompanhar, em outro lugar que possa fazer acompanhamento psicológico com você. Então, também são esses cuidados. Por isso que não dá para ser tão rápido, apesar de que a gente também não quer que seja demorado, porque é uma gestação que está se desenvolvendo e o corpo feminino ele está sentindo um monte de coisa. Sente náusea, sente incômodos, as mamas crescem, enfim, há maior sensibilidade do ponto de vista emocional. Então, são muitas coisas, mas também a gente organiza isso da forma que seja mais breve possível, mas com todos esses cuidados de uma equipe dando suporte a essa pessoa. Então, não é feito de qualquer jeito, não é um lugar onde se conta qualquer coisa, qualquer história. É preciso acompanhar esses exames, é preciso entender o que está acontecendo para que essa decisão, todas as decisões, elas são, né, para sempre. Manter uma gestação é para sempre. A gente também informa, nós temos uma norma que diz que nós precisamos informar a essa pessoa que ela tem 3 possibilidades. Que ela pode permanecer com a gestação e chegar até o fim e deixar essa criança na família. Ela pode permanecer com a gestação e chegar ao fim, deixar essa criança para adoção, como ela pode fazer o aborto previsto em lei. E essa é uma decisão que cabe. Então, diante das informações, essa pessoa se posiciona. Olha, minha decisão é essa. E essas solicitações são todas registradas, né? Então, veja que tem um monte de coisa que precisa acontecer para que o aborto seja autorizado, para que isso aconteça, que isso se desenvolva dentro daquela instituição, essa situação se desenrole. Então, não é de qualquer jeito, também não é fácil. E como psicóloga que já atendeu muitas pessoas que solicitaram o aborto previsto em lei, não é tranquilo contar essa história e recontar para uma outra profissional de saúde e aguardar um contato do hospital. Tudo isso também é bastante mobilizador. Então, a gente não vê as pessoas fazendo isso de uma maneira tão
Simples, né? Tão simples e irresponsável. Não é dessa forma, né? Por isso que eu acho que é importante a gente poder falar disso, para a gente poder desmistificar um pouco essa simplicidade com que algumas pessoas pensam que esses processos acontecem. Muito obrigada, Aline, por vir de novo, por aceitar esse convite para discutir sobre essa temática. Como é que a gente faz para te encontrar, para entrar em contato com você? Eu vou ressaltar de novo, assim, né? A importância que a Defensoria e o Ministério Público têm. Então, são duas instituições que a população, de maneira geral, deve procurar. A gente aqui também tem o Fórum Baiano de Aborto Legal para nos procurarem, para a gente poder auxiliar em algo, e inclusive com orientações. Tem meu e-mail, alinepalmeira@gmail.com, mas tem o site da CESAB. Quando a gente procura, lá tem uma lista de informações e de instituições que têm a condição de ofertar esse serviço. Então, é muito importante que a gente esteja mais atento a essas instituições do que a mim mesma, né? Acho que elas são pontos de referência para a gente poder continuar cuidando das crianças, adolescentes, mulheres, pessoas que já estão nesse sentido. E para você que está assistindo, se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta o que você achou, se você tiver algum comentário a fazer também, e compartilha com quem você acha que vai gostar ou com quem você acha que precisa saber do que foi falado aqui.